bem, muito bem, muito bem. Fala, querido. Fala, querido. Já entramos neste canal, nesta live, esperando aí o Rabino Ariel. A gente vai falar sobre um assunto picante hoje, hein? Onde está o Jardim do Éden? Onde foi escondido o Jardim do Éden? Por que foi escondido? Qual era a localização dele na Terra, né? A palavra Edom, terra, né? Deus plantou um jardim no Éden, na Terra. Vamos falar a respeito disso, esperando aí Rabino Ariel, direto de Jerusalém, entrar para que a gente possa começar esse assunto. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia, Rabino Ariel já está entrando aí, conectando. Glória a Deus. Tá. Bendito seja o Deus e Pai, Criador do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, você com a sua frase quase me submergiu no mistério, hein? quase me submergido no mistério. Rabino está com uma camisa bonita hoje, verde exército. Eu estou com a camisa verde exército. Eu estou com a camisa da Colimba, se fala em espanhol, Colimba ou exército. Ainda que eu não fiz o exército por ser religioso, mas eu estou já com a camisa do exército, estou preparado. Como você está? Como você está visto nesse dia? Como vai tudo? Estamos muito bem, esperando a concretização das coisas que estão por vir e pregando a palavra a tempo e fora de tempo, como Paulo disse ao nosso irmão Timóteo. Amém, Rabino? Rabino, próxima live na quarta-feira, às 20 horas, nós vamos entrar com o seu entendimento sobre o grande rapto, né? E a gente vai falar sobre muitas coisas. E, pelo que eu entendo, você tem um entendimento com algumas coisas muito diferentes, muito peculiares e muito diferentes de tudo que eu já ouvi, né? Nós nunca definimos nada nessa área da nossa igreja, sempre treinamos as pessoas, ensinamos para que elas vivam para Cristo, independente de como vai ser, porque nunca entendemos, conseguimos definir nada. Tenho muitos amigos na área teológica, né? Pré-tribulacionistas, meso ou mid-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. Eu tenho amigos que acreditam no arrebatamento, eu tenho amigos que não acreditam no arrebatamento, mas a sua visão é bem diferente na quarta-feira que vem. Não me fale que tem amigos testemunhas de Jeová, porque aí a gente briga. Tá bom, tô brincando. Eu tenho amigos com carinho para os meus irmãos. Mas os meus amigos teólogos, eu brinco que eu não posso colocar eles na mesa, porque senão eles vão sair na briga, na briga. Né? Eu acho que a teologia ela não é só uma questão de briga. Nós temos que entender que a teologia ela não foi criada para brigar. Sim. A teologia ela vem da palavra teo, que é Deus elogia sobre o mundo. Então, é o estudo de Deus ao controle do mundo. Um teólogo sério, ele não vai brigar. Uhum. Sim, um teólogo sério, ele não vai se impor. Por quê? Eu não preciso, como teólogo, impor meu jeito de pensar. Eu sou teólogo. Então, o que significa? Eu dou meu ponto de vista. Você é dono de você ir e pegar o ponto de vista de outra pessoa, se você quiser. Mas é só uma brincadeira, tá? Não quer dizer que eles vão brigar, não. Eles são homens muito respeitados. Mas fora disso, tem teólogos que brigam. Tem aqueles que brigam. Eu lembro que no Brasil... Eu lembro que no Brasil eu tive uma briga muito grande com um teólogo sobre este tema. Mas quarta-feira que vem, a gente vai entrar com tudo. Eu quero que você fale sem filtro. Tudo que você entende, tudo que você acredita, tudo que você estudou. Amém? Isso vai estar forte. Sem filtro sobre o rapto, isso vai estar forte. Eu acho que muitos pastores vão pedir que o rapto chegue antes da quarta. Se prepare para as pedradas, hein? Não. Eu já estou curado de espanto, você diz. Você judeu, né? Tá acostumado a levar pedrada, né? Eu já estou curado de espanto por causa disso. Eu já estou curado de espanto. Tá bom, mas hoje o tema é sobre... Posso começar aqui? Por favor, começa. Na minha Bíblia, na minha tradução, Gênesis capítulo 3, versículo 22, 2 patinhas da lagoa. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal.
Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, o jardim do Éden está escondido como a terra de Lost. Lembra daquele seriado Lost? Vamos lá no preciso. Por favor, fala, querido. Vamos começar dizendo, ele se tornou um de nós. Agora ele tem entendimento. A frase em hebreu que aparece ali foi o Yatzá Betzalmenu. Ele saiu de nossa cobertura. O que significa ele saiu de nossa cobertura? Agora o homem, ele já não tem essa cobertura de inocência. Essa cobertura de inocência. Vamos dar uma definição simples para a pessoa entender. Criança, criança 2 anos, 3 anos, ela não entende o que está bem e o que está mal. Imagina que essa era a mente de Adão. Ela não discerne. Ela não discerne. Entende que essa era a mentalidade de Adão. Adão era tão puro que ele não discernia, porque mal não tinha tocado ele ainda. Ou seja, né, ele perdeu a melhor coisa que ele tinha, né? Porque é tão bom ser uma criança e não ficar com as preocupações que a gente tem, né? Não unicamente é tão bom ser uma criança. Por que fala para nós das crianças pertence ao reino? Agora você vai entender. Quem quer heredar o reino precisa voltar ao nível de Adão. O que significa? Quando pergunta para Yeshua, mestre, nós ouvimos que sobre o divórcio, nós podemos dar cartas de divórcio para nossas esposas por qualquer coisa. Essa era a lei de Hillel, da escola de Hillel. Yeshua responde uma coisa muito simples. Ele responde, não, eu falo que qualquer que repudia a sua mulher só por causa de adultério, fornicação, repudia sua mulher, pode ser em pensamento, já pecou. O que Yeshua está falando? Que o pecado começa com a mente e não com a ação. A mente e não com a ação. A mente e não com a ação. O pecado começa com nossa mente. Nossa mente leva a uma ação do pecado. Entende, bispo? Então, nós estamos indo a um tema em específico. Quando Adão ele peca, foi por culpa da mulher. Deixa. Eu gosto de brincar com a Deusinho. Não. Mas, olha a inocência que Adão tinha, que ele deixou se convencer pela mulher. Vamos ser sinceros. Ele se deixou convencer pela mulher. Nossa intenção não é jogar pedra na mulher agora, porque Adão foi tão responsável como ela. Mas ela veio e falou, olha, meu amor, você sabe que isso... O que acontece com isso? E vou tirar, do texto que você falou, eu vou tirar muitos ensinos agora. Porque desse texto nós aprendemos uma coisa. Primeiro, o homem saiu debaixo da cobertura de Deus. É preciso que o jardim do Éden esteja escondido. Por que o jardim tem que estar escondido? Porque o homem já não está preparado para viver em inocência. O que significa que no jardim se manejava um jeito de poder sobrenatural que o homem não estava preparado para ele chegar. Agora, o mais interessante de tudo é quando Deus fala para Adão, cadê você? Por que Deus pergunta, cadê você? Se Deus sabia onde Adão estava, por que ele pergunta? Porque Deus queria que Adão responda. Olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Olha a situação onde você chegou. Então, quando Adão pecou, automaticamente o jardim foi escondido. Disse que Deus botou o querubim Ratziel, que é um dos guardiões principais, querubim Ratziel, a guardar o caminho do Éden. Onde o Éden está? Onde o Éden está? O Sefer Yetzirah fala para nós uma coisa muito poderosa.
Sefer Yetzirah é o livro de Yetzirah, o livro das revelações, que se considera um livro que foi inspirado. Novamente, é o que o livro fala. Não estamos assimilando que é uma realidade. Ok, deixa eu falar algo aqui no Brasil importante. O que a Bíblia não afirma, não mostra claramente, nós não mostra com clareza, nós não afirmamos com certeza. Porém, nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Mesmo porque, se você for estudar os cânons, os livros apócrifos, o porquê que entraram, o porquê que não entraram, você vai achar livros muito bons que não vão contra a Bíblia, né? Pelo contrário, acrescentam, né? E fazem com que a gente tenha um entendimento mais claro. Então, em nenhum momento aqui a gente quer contradizer a Bíblia, contradizer a palavra de Deus. Queremos chegar ao entendimento, né? Se você for estudar várias etnias, você vem aqui em Machu Picchu, você vê eles falando de um homem e de uma mulher que começaram de um dilúvio, de um jardim. Todas as civilizações antigas você vai estudar, eles contam uma história parecida, né? Então, a gente está se atendo à palavra de Deus. Vai lá, Rabino, fala, querido. Então, fala para nós uma história. Fala que 5 guardiães, 5 anjos... Qual livro fala isso? Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah, livro do Yetzirah. Fala que quando 5 guardiães viram isso, Deus encomendou seus anjos de descer e separar o jardim do Éden de meio dos homens. Como é separar o jardim do meio dos homens? Ocultar o caminho, o jardim. Então fala que 5 foram postos em cada extremo e eles fizeram o jardim se elevar nos ares. Arrancaram o jardim nos ares e o jardim subiu a outra dimensão. Uhum. Ele foi escondido no ar. Ok? Ele foi escondido completamente no ar. Uhum. Agora, onde estava o jardim do Éden? Hoje os teólogos falam o jardim do Éden estava lá entre a Síria, entre a Arábia Saudita, entre o Iraque. Minha pergunta para eles simplesmente de onde eles tiram esse marco teológico? Quando fala para nós que do coração do jardim do Éden saíam os rios que regavam os rios. Ô, Rabino, só uma pausa. Quando a gente vai estudar Pangeia e tudo mais, a gente entende que quando unidos os continentes, Jerusalém se encontra exatamente no meio do mundo, né? É o centro do Absolutamente. mundo, é isso mesmo? É o centro. Então, se desde o coração do jardim do Éden, que o jardim do Éden é o coração do mundo, significa que o jardim estava em Jerusalém. Uhum. Agora, onde estava o jardim? Fala a tradição talmúdica para nós que o jardim ele estava entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Sim, Como fui lá. nós sabemos que ele estava entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras? Porque a tradição né? talmúdica... Exatamente. Monte Moriá e Oliveiras, e tem aquele buraco. E tem um buraco. Algo falta ali. Algo foi desenterrado de ali. Algo foi levantado de ali. Por quê? A tradição talmúdica fala para nós que quando Deus criou o homem, ele criou o homem com a terra do Monte Moriá, onde estava o templo. Desde essa terra, Deus criou o homem. O Talmud diz isso. O Talmud diz isso. Então, da terra da terra do templo. Desde essa terra foi o lugar onde Abraão levou para sacrificar Isaac. E naquele lugar se faziam sacrifícios para animais. Vai ao lugar onde eu escolhi desde antes da fundação do mundo, em Jerusalém. É o monte do templo. Este lugar, Rabino, ele está ali no Domo da Rocha, que hoje os árabes tomaram para eles, não é isso? Exatamente. Aquela pedra, eles acreditam que daquela pedra Alá ascendeu aos céus, na crença deles. Em realidade, debaixo dessa pedra, o que acontece é que a tradição talmúdica diz que o representante de Deus, nós sabemos que é o Messias, desceu e formou o mundo com suas mãos. Formou o mundo com suas mãos. Ele botou ordem. A tradição rabínica diz isso. A tradição rabínica diz isso. Tá, vamos lá. A tradição rabínica diz que o representante de Deus, que é o Messias, Jesus, o Mashiach, Jesus de Nazaré, Jesus desceu,
Só que eles não falam Jesus porque eles não acreditam em Jesus, ok? Eles chamam do quê? De Metatron? Ele chama de Metatron. Metatron. Quem que é Metatron? É a pergunta. Você perguntou hoje para mim isso. Não, na verdade, é porque assim, Metatron, deixa eu te explicar como que acreditam aqui. Metatron é usado como esoterismo judaico, como esoterismo de nova era. Então é muito complicado aqui você tocar nesse nome, você entende ou não? Então vamos explicar. Eu nunca escutei uma coisa como esoterismo judaico. Isso é uma invenção da língua. E como que eu falo linguagem inclusiva? Cabala. Na maioria dos entendimentos, esoterismo judaico é cabalístico. Mas esoterismo não tem nada a ver com Cábala. Nós temos que entender. Não. Vamos, para você. Vamos arrumar os termos. Vamos arrumar os termos. É muito importante. Meu Deus do céu. Olha que bonita a menorá que eu tenho aqui atrás. Você viu? Linda. Bonito. Vamos deixar para falar de Metatron em outra live? Não tem problema, mas nós precisamos arrumar dois termos. Tá. A Cabala, ela não é o esoterismo, no primeiro lugar. A Cabala, ela é uma fonte de conhecimento infinito. Mal utilizada, ela pode ser um portal para demônios. Como? O portal para demônios, como que você vai... Como que agora eu falo, bispo, vamos lá, vamos expulsar demônios e a gente não se cobriu antes. Você sabe, como ministro de Deus... entra numa casa sem amarrar o valente. Você sabe perfeitamente como ministro de Deus que quando a gente vai pôr mãos, ou a gente vai orar, a gente tem que se cobrir. Perfeitamente. Claro. Perfeitamente. Porque senão a gente está expulsando os demônios aonde a gente manda eles. Então, a Cábala, principalmente, é um instrumento muito poderoso que pode abrir muitas portas espirituais, mas que as pessoas não sabem como mexer com elas. Por isso eu não quero que elas mexam, as que estão ouvindo aqui. Não tem que mexer com a Cábala. É como que você deixe em uma casa a uma criança de 3 anos e fale, prende o fogão a gás com fogo e bota comida para fazer. A criança pode explodir toda a casa. Isso é o que acontece. Deixa eu ver se eu resumo só nessa parte para a gente continuar no Éden. Perfeito. Se eu resumo só nessa parte para a gente continuar no Éden. Onde é esse barulho? Esse é o barulho do relógio de minha mãe. Pode então deixar. Tá bom, relaxa. Olha só. Sim. Os judeus que não entendem que Jesus é o Messias, eles acreditam que a teofania, todas as vezes que Jesus aparecia como um anjo de Deus no Antigo Testamento, se resume em um nome, Metatron. É isso. Porque eles não conhecem Jesus. Ou seja, quando eles reconhecerem o Jesus com a bênção rabínica que você falou naquela outra live, Metatron é um mistério. Metatron é um mistério. Metatron significa o Senhor dos dois rostos, o Senhor das duas caras. É um mistério. Aquela pessoa que não entende que é Yeshua... As duas fases. Por que duas fases? Olha, Messias as duas fases. Por que as duas faces? Messias ben Yosef, Messias ben David. As duas manifestações do Messias. Mas isso é um conhecimento muito... Você vai dizer, nossa, o povo de Israel não entende? Irmãos, é preciso que o povo de Israel não entenda. No momento que eles entenderem... Pode ter a certeza que acabou a plenitude dos gentios. A porta para eles está fechada. Por que eu toquei nesse assunto, Rabino? Porque no último, sem querer, você soltou esse nome. E já tem um monte de gente que já falou, bispo, o que é Metatron? Eu falei, meu Deus do céu. Não. Metatron é considerado o maior segredo de Deus. Metatron é aquele que governa em seu nome. Isso significa Metatron. Aquele que governa em seu nome. Mas também para o Ocidente eles trazem como um monte de tipo de esoterismo diferente, tá bom? Só mas, bispo, utilizam o esoterismo até a Bíblia. Se você quer fazer uma macumba hoje, até a mesma Bíblia utiliza para esoterismo. Até o nome de Jesus eles usam. A menorá, eles utilizam para esoterismo. Tá bom. Mas definimos Por quê? isso. Porque tem poder naqueles símbolos. Okay? Perfeito. Vamos falar do Éden. Vamos lá. O jardim do Éden, então, ele foi elevado em meio do ar e separado do homem.
Separado do homem para quê? Ele foi elevado a outro. Elevado. Ele está no terceiro céu. No terceiro céu, em outra dimensão. Em outra dimensão. Nós temos que entender que nós temos a arca também está em outra dimensão ou não? A arca? É. A arca da aliança? É. Ela tem poder do Instituto do Templo. A arca da aliança está em poder do Instituto do Templo. Será? Será? A arca da aliança está em poder do Instituto do Templo. Você sabe que existe uma vertente que diz que a arca está escondida com os judeus, filhos da rainha de Sabá, que estão lá em Atzababa, na Etiópia. Em realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Porque a história é o seguinte, que se a arca... Deixa eu mostrar para você a história. Eu sei, a maioria das pessoas não sabe nada disso, mas vamos. Eu sei que você estuda muito. Dizem que a arca, estando em poder do povo de Deus, é bênção. Estando em poder de um outro lugar que não era para ela estar, ela traz maldição ao lugar. Diz que na Etiópia, se ela estiver, ela trouxe maldição. Mas se ela estiver em Israel, por isso ela traz bênção a Israel. Já ouviu isso? Primeiro, a arca foi trasladada de novo para Israel. Você vai ver que Israel começa a se recuperar como nação quando a arca volta para Israel. De que ela estive em poder dos etíopes, isso sim é verdade. É mesmo? Isso é verdade. Quando foi atacado o templo de Jerusalém, no ano... Perdão. Quando foi atacado o templo de Jerusalém, o primeiro templo que o rei Salomão construiu, ele desenhou túneis. Eu falei para vocês que levavam debaixo do Monte das Oliveiras, lugar onde o Messias morreu, não no Monte Gólgota que leva para os turistas. Igual os túneis de Ezequias, onde eles trataram a Arca da Aliança, eles botaram lá segura, embaixo. Quando o templo foi atacado, nós sabemos que quando o Messias ele morre, aquele terremoto que sacude, abre uma parte de terra e uma gota da sangue de Yeshua cai justamente em meio dos dois querubins. Em meio dos dois querubins. Quando Yeshua morre, se produz um terremoto, a Arca da Aliança estava debaixo do Monte das Oliveiras, não? Yeshua morre na parte da ria. Não enterrada, é numa bóveda, subterrânea. Se produz o terremoto quando o Messias morre e a sangue dele que estava caindo cai sobre a Arca da Aliança. Isso produz a expiação. Isso foi o que produz a expiação. A expiação completa se produz nesse momento. Onde está escrito isso? Isso foi descoberto por Ron White. Ron White foi o maior arqueólogo bíblico que descobriu naquele momento que a Arca da Aliança estava naquele lugar. No ano 70, como ele descobriu? Por a señal da arca dentro daquela bóveda. Sim. Incluso diz que ele chegou a ver a arca quando a arca foi trasladada dentro. Tem o documental de Ron White, para aquele que quer procurar na internet, tem. Então, o que foi? No ano 70, quando foi atacado o templo por segunda vez, nós temos que entender que o templo, primeiramente, ele foi atacado por a parte sul. Tito atacou a parte sul, mas para aquele que esteve em Israel, ou pode procurar um mapa de Israel da época do ano 70, ele demorou quase 2 meses em ele penetrar a fortaleza de Antônia. Fortaleza de Antônia era a fortaleza que estava junto ao templo de Jerusalém. Então, debaixo do Monte das Oliveiras, os judeus etíopes, eles trasladaram a Arca da Aliança para a Etiópia, para que ela não cair em mãos de Tito. Para ela não cair em mãos de Tito. Então, por isso que os chamados guardiães do templo sabiam onde que a arca estava, e com isso eles chantagearam o Vaticano durante muito, muito tempo, que logo eles utilizam o poder do Lilith para mandar calar os guardiões do templo. Então a arca foi tratada com os etíopes. Quando se fez aquela famosa operação, que se chama Operação Salomão, uma coisa assim, que se trouxe a todos os etíopes de novo para Israel, a Arca da Aliança foi traída de novo. Desde aquele momento até agora, Israel teve uma margem, Israel se recuperou, não unicamente da hiperinflação que existia em Israel naquela época, senão de todas as coisas.
Porque a arca já está em poder do Instituto do Templo. Quando você entra ao Instituto do Templo e você escuta a voz que fala ao Instituto do Templo diz o seguinte, eu disse em espanhol, diz, la ubicación del Arca de la Alianza es conocida por nosotros. A ubicação da Arca da Aliança, ela é conhecida por nós. Então vocês creem que a Arca de Aliança está eles lá falam dentro do o seguinte, a ubicação da Arca da Aliança, ela é conhecida por nós. Isso não é um mistério. A Arca da Aliança, eles sabem onde ela está. E a Arca da Aliança está guardada pelo Instituto do Templo. Ela não foi elevada nos céus, não. Ela não foi elevada nos céus. Então não foi Indiana Jones que achou ela. Não. E fora disso, você lembra que a arca perde o poder quando o Espírito Santo ela foi liberado. Eu expliquei ontem que a Arca da Aliança ela continha três, que eram as três coroas. Sim. Agora, as três coroas estão sobre a cabeça do Messias. O poder da arca já não é o mesmo que existia naquele momento. Porque lembrando o Espírito Santo... sobre o propiciatório deveriam ter 3 anjos. Exatamente. E fora disso, o que acontece, bispo? Quando o Espírito Santo ele é liberado do Santo Santíssimo, o que acontece? O Espírito Santo ele foi liberado do Santo Santíssimo, ele vai para onde? Em você, em eu. Então, aquele Espírito estava concentrado na arca, então a arca já não tem o mesmo poder que antes. Por quê? Porque já se cumpriu. Por isso fala, a finalidade da lei é Yeshua. A finalidade de quê? A finalidade do sacrifício. Porque tudo foi feito para que um dia o Adão restaure a união entre Deus e o homem. Ele é o testemunho vivente de Deus. Ele é a vara de Arão que reverdeceu, é ele. A maná do testemunho que caiu do céu é ele. A Torá viva, as tábuas da lei é ele. Ele é. Então, a arca já não tem aquele poder que tinha antes. Então, onde está o jardim do Éden? O jardim do Éden está no terceiro céu. Só lembra que eram para ter 3 anjos na tampa da arca. Eram para ter 3, porque Satanás, Luzbel, como fala a escritura para ele era um dos querubins guardiães. Se ele não viesse ser revelado em contra de Deus, o lugar dele estava lá, como o terceiro querubim guardião. Eram 3. Esse era o lugar dele. Eram 3 querubins guardiães. Como tudo que Deus faz, em 3, né? 3. Então, os eus são 3 que estão divididos em 7. Como nós sabemos que são 7, o apóstolo Pablo fala, Deus habita em luz inacessível, onde nenhum homem viu ele nem verá jamais. A quem seja a glória e a honra do império sempiterno. O que significa sempiterno? 7. Vem da palavra 7. Significa que existem 7 céus sobre onde o Senhor é rei. Isso também está no livro do Gênesis, quando fala, Iê Shamayim, sejam os céus. Está escrito Aleph, Rei, Aleph, que significa 7, em numerologia hebraica, 7. Aleph é 1, Rei é 5, Aleph é 1, 7. Então tem 7 céus que separam nós da luz infinita, onde o Criador está. Então, o Jardim do Éden, ele se encontra oculto agora, na dimensão, no céu número 3. E Elias e Moisés estão no Jardim do Éden. Por isso, quando o Messias morre, ele traslada o seu Davrão ao Jardim do Éden. Okay? Você sabe quais são os nomes dos céus, dos 3 céus? Mesorânio, Danana? Sim, mas isso é já muito elevado no sentido que a gente vai mexer já em Sot Torá, que é um sentido muito místico da Torá, muito profundo, e não seria muito bom. Esse Mesorá, Vetzirá, Behule, sim? Viná, que são os níveis dos céus, ok? Keter, Malchut, esses são os níveis dos céus. Mas isso, outra hora a gente fala sobre isso. Outra hora a gente fala sobre isso, tá? Mas nós temos que entender que o Jardim do Éden se encontra naquele lugar. Por que ele se encontra naquele lugar escondido? Porque muitas pessoas misturam Jardim do Éden com a Nova Jerusalém. E não é o mesmo. Não é o mesmo. Jardim do Éden é lugar de repouso. Quando você morre hoje, quem morre é no Messias. Ele não é julgado imediatamente porque o juízo perante o trono de Deus ainda não se fez.
Onde ele vai quando se diz que ele está descansando? Ele descansa no jardim do Éden, até a chegada do Messias. O seio de Abraão ou não? O seio de Abraão foi trasladado do jardim do Éden. Já não está lá embaixo, está no jardim do Éden. Então, quando agora Jesus que uma desce, pessoa... então, o seio de Abraão vai para o Éden. Quando Jesus desce, ele traslada o seio de Abraão para o jardim do Éden. Ok? Uau. Você vai ver que tem muitas pessoas que tiveram experiências de morte. Você viu? Sim, tem pessoas sim. que tiveram experiências de morte. Tem. Que eles foram, entraram no túnel e eles chegaram onde? No jardim. Bonito, hermoso, eles falam. Eu já tive um arrebatamento de sentido ou de espírito, não sei, e vi o jardim. No começo da nossa igreja também o jardim, sempre o jardim, verdade, cara, sempre o jardim. Por quê? Porque é o jardim do Éden, é o lugar onde as almas repousam. Quem morreu no Messias descansa no jardim do Éden. Quem não morreu no Messias. Do seu entendimento, descansa vendo ou descansa dormindo? Não, descansa vendo. A alma tem consciência. No jardim do Éden não é que a alma dorme. A alma descansa tendo consciência. E alma tem consciência. Vê a terra também ou não? A alma, ela tem consciência. Fala de novo a pergunta, por favor. A alma tem consciência lá, mas ela tem contato com a terra ou não? Você pode abrir um portal para que a alma tenha contato com a terra. De não poder, Deus não proibiria o contato com os mortos. Você lembra que Saul invocou? Deus proibiu, está proibido. Proibido completamente. De que dá para fazer, dá. E se lembra que Saul invocou a alma de Samuel. Então, mas aí entra numa briga que era um espírito maligno, não uma alma. Não, era Samuel. Porque ele chama a Saul e diz, por que você me perturba? Mas depois porque perturba a profecia também, né? O quê? Mas depois as profecias não se cumprem, né? Acontece um ponto. Outra hora a gente fala. Deixa uma outra hora a gente fala. Então, a pessoa dorme, a pessoa descansa, a pessoa dorme, dizem. A pessoa descansa é o termo correto. Ela, o dia do juízo, ela espera a redenção do Messias. Por quê? Porque as pessoas esperam o estabelecimento do reino do Messias e que a Nova Jerusalém desça. Quando a Nova Jerusalém desce com poder, é o momento, então, em que se produz tudo. Porque a Nova Jerusalém, ela tem que descer com poder. Se a Nova Jerusalém, ela... Deixa eu ver se eu entendo uma coisa. Da mesma forma que existe um lugar, então, de espera maravilhoso, como o Éden, que as pessoas, quando morrem em Cristo, vão para lá, também existe um lugar maldito, como um inferno passageiro, que as pessoas ficam... O Hades. Okay. É isso mesmo. O Hades, okay. O lugar dos mortos. O Hades, o lugar inferno dos temporário. Inferno... Não vamos dizer inferno temporário. Porque depois vai ser jogado dentro do lago de enxofre, não é isso? Que o lago de fogo foi inaugurado por Yeshua, e o segundo que vão cair ali vai ser Satanás e o dragão, ok? O lago, você lembra que Yeshua... adoraram a besta. Você lembra que o lago de fogo, o primeiro a cair nele foi Yeshua. Uhum. O primeiro a cair nele foi Yeshua, porque o lago de fogo estava entre o seu de Abraão e entre o Hades. Para poder Yeshua chegar a resgatar o seu de Abraão e trasladar ele ao jardim do Éden, ele teve que passar pelo lago do açofre, ao lago de destruição final. A Gemara fala disso, que Yeshua Nutzi, ele estava no estanque de excremento, hirvendo, que esse é o lago de abismo, que eles estavam por destruir. E é o momento que o Espírito Santo revista ele de poder, que a gente falou que ele recuperou o corpo de Adão, revista ele de poder, e então ele consegue vencer. Então, ele passou pelo lago de fogo. Mas a Guimará, ela fala como falando mal de Jesus, não bem, né? Sim, mas isso não significa nada. Eu acredito sim que ele estava no estanque de excremento. Com certeza. Se a Guimará fala, eu acredito nisso. Eu falei para meu rabino. O meu rabino falou, mas a Guimará fala que Yeshua está no estanque de excremento, num lago de excremento hirvendo. Com certeza, eu acredito que isso é verdade. Ele passou por aí para que eu não tenha que passar. O que eles acreditam que era a condenação, você acredita que é exatamente o que ele passou para que nós pudéssemos ser liberados? É o contrário. Absolutamente. Foi o que ele passou para nós ser liberado. Ele levou presa com ele a cautividade. Ele foi maldito total. Daniel 9 fala, Ikaret Mashiach,
o Messias será cortado do povo, será maldito para o povo, será considerado um hazir, um porco para o povo, que é a máxima impureza. Mas esse é o segredo. Mas esse é o segredo. Eu falei para você. A palavra hazir, porco, vem da palavra hazar, retornará. O mesmo que foi considerado maldito um dia, vai ser o mesmo que vai retornar para Israel. Nossa. E será tão kosher e tão puro como o princípio. Ok? O mesmo que foi considerado um porco para Israel, o maldito, vai ser o mesmo que hazar, vai voltar. E será tão kosher. Tudo que para o judeu ortodoxo ele acredita que é ruim de Jesus vai fazer sentido total. Imagina que o judeu acreditava que sentar comer com um gentio era imundícia. Yeshua falou para Pedro em visão: como você chama imundo os gentios que eu santifiquei eles? Os judeus falavam que o mundo venideiro não podia ser herdado por os gentios. E Yeshua ele fala, santificou justamente porque ele tomou a imundícia nossa para ele. Ele tomou nossa imundícia nas suas costas. Ele se fez com a nossa imundícia. Meu Deus! Esse foi o que o Messias fez por você. Entende? É forte. Então. É forte. Então. É que eu acho que tem pessoas que eles não conseguem discernir o que o Messias fez por eles. É porque o filme do Mel Gibson é o que eles mais acham que foi o maior sofrimento, foi apanhar. Olha, bispo. O cálice foi muito pesado, né? No que isso foi assim mesmo. Quando Jesus foi fala, pior se possível, ainda. Afasta de mim esse cálice, era o cálice da maldição. O cálice era muito pesado, né? Era demais pesado. Porque era muito imundícia. Não foi só nesse plano aqui. Não foi só receber cuspida, apanhar na terra, ser humilhado. Foi descer ao inferno e passar por tudo aquilo no nosso lugar. Ali foi pesado demais. Bispo, nele habita a plenitude da perfeição de Deus. Ele é santo. Os anjos falam para ele santo. Ele é a perfeição de Deus ser manifestada. O orgulho de Deus feito carne. Você acha que o orgulho de Deus feito carne gostaria de se submergir na imundícia? Meu Deus, cara. Deus não pode estar com contato com o pecado até o ponto que quando Yeshua, que eu falei para vocês, o que faz que Yeshua morra? A esponja de vinagre. Que ela é introduzida dentro da boca dele, e então ele fala, feito foi, feito tá cumprido. Por quê? Aquela esponja de vinagre, vamos de novo, a base de alimentação dos romanos era porco. Vaso de alimentação dos romanos era porco. Eles se excrementavam, eles se limpavam com a esponja de vinagre e botavam uma esponja ali. Então, como uma execução demorava 10 horas, 8 horas, 7 horas, os generais levavam, que era como levar o papel de banheiro, papel de pano lá. Então, o que eles faziam? Sujeira. Quando Yeshua pediu beber água, cumprimento de salmo, nós dimos de beber para ele a Yel. O que significa Yel? A imundícia. Eles botaram isso e ficaram perto da boca. Eles se resistem, então eles se introduzem pela força. Quando eles tiram isso, Yeshua fala, foi cumprido. Por que foi cumprido? Porque ele não levou a carga por gosto. Fomos nós os que dimos a carga para ele. Nós. Olha, eu estava no Brasil, na sinagoga de Erechim, em um Yom Kippur, dia da expiação, o dia mais sagrado para o povo de Israel. E eu estava rezando aquele dia. Eu estava rezando. E rezando o Sidur, né? O livro de nossas rezas. E eu comecei a ler que dizia, por causa de nossos pecados, nós merecemos ser cravados com espinas sobre as nossas cabeças. Por causa de nossos pecados, nós merecemos os 40 azotes do tribunal. Por causa de nossos pecados, nós merecemos ser traspassados por cravos. Bispo, tudo isso fala. Por causa de nossos pecados, nós merecemos que nossa carne seja partida a latigazos. Quando eu comecei a ler tudo isso, eu falei, nossa, isso é Yeshua. É tudo que Yeshua passou. É tudo que Yeshua passou. Por causa de nossos pecados, ele tive que se fazer imundo. Então, Daniel 9, caret, fica cortado. Ele será cortado de seu próprio povo, por você e por meu.
ele será cortado do seu próprio povo. Ele se fez maldito por você. Então, Obrigado, eu senhor. acredito Obrigado, que tudo que a Guemará fala, que ele é maldito, que ele isso, que ele aquilo, sim, ele passou por isso para que a maldição se transforme em uma vença. A maldição se transforma em uma vença. Esse é o poder do Messias. Ele tem o poder de invertir as coisas. Por isso ele é o Senhor das duas caras, Senhor das duas faces, porque ele tem o poder de invertir as coisas. Ele invertiu as coisas. Ele agora é considerado para Israel um porco, mas quando ele Yahzor, quando ele retorne, ele será para Israel o rei soberano. O rei soberano. Então, é nesse momento onde estava Elias e Moisés, o jardim do Edém. Afinal da grande tribulação, Elias e Moisés descem em glória. Ok? Final da grande tribulação, quando o Messias desce com o exército celestial, nós subimos, receber ele no ar, e também todos os santos ressuscitados. Quem são os santos ressuscitados? Os que morreram nele. Quem morreu nele? Os pastores, ministros, apóstolos, evangelistas, apóstolos primeiros, servos que morreram. Deixa isso para o grande rápido. Deixa isso para o grande rápido. Então, nesse momento, o que acontece é que o jardim do Edém desce do céu. Desce do céu de novo e ele se instaura de novo entre o jardim do entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Por quê? Então a Nova Jerusalém, quando descer, né, nova, vai substituir a velha. Pluf, exatamente, completamente. E aí neste meio, o jardim, como um jardim novo da Nova Jerusalém, desce. Porque o jardim do Edém ele tem que descer de novo? Porque a maior profecia que tem o povo de Israel é que o Messias tem que trazer o Tahash. Quem que é o Tahash? O tabernáculo, ele era recoberto da pele do Tahash, que é um animal fantástico, que é um cavalo que tem alas, mais conhecido como um animal alado, como uma espécie de unicórnio, como uma espécie. Assim define nossos sábios o Tahash. Vai devagar. Não. Detalhe isso. Não. A pele do Tahash. Nós sabemos perfeitamente que o Sefer Yetzirah disse que 5 animais sagrados eles foram escondidos dentro do jardim do Edém. Ok? Opa. 5 animais com os que Adão tinha contato. Isso? Onde está escrito isso? No Sefer Yetzirah disse 5 animais sagrados eles foram escondidos dentro do jardim do Edém. Ok? Pausa aí. A tradição dos muçulmanos, dos árabes, diz que quando Maomé ele vem Muhammad voando sobre um cavalo alado. E ele pisa no muro das lamentações e vai para o Domo da Rocha. É mais ou menos isso ou não? O que acontece é que o Islã o Islã nasceu do catolicismo. Então o catolicismo eu sei, mas foi daí que eles 500, 600 anos. Exatamente. Eles tiraram do nosso Messias. Louco, meu. Tá. Aí a tradição fala que tem 5 animais sagrados, é isso? Conta pra gente. Exatamente. A tradição conta que tem 5 animais sagrados. Um deles era o Tahash, os outros dele eram Mehash, Nerhash, Betanhash e Intach. Eram os 5 animais sagrados, que eram o unicórnio, um deles, outro animal que representava a água, outro animal que representava o poder da terra. Não é misticismo. Eram animais que eram considerados senhores sobre as outras espécies. Exemplo, o dragão. O dragão existia. Você vai falar, mas como pode dizer que o dragão é uma mitologia? Não, o dragão existia. A Bíblia fala que o dragão existia. Não. Ok? A Bíblia fala de Leviatã. O Leviatã existe ainda. E ele é um dos generais demônios que ele está enterrado, ele está sepultado embaixo das águas. O Leviatã existe. Cristóvão Colón, quando ia descobrir a América e ele subiu no barco, ele tinha medo do Leviatã. Tem escritos que falavam que o Leviatã tragava os barcos no meio da mar. Então,
E o Leviatão é kosher. É como se, ele tem é como escama se e tem esses, aleta. a tradição diz, é como se esses cinco animais fossem as cinco matrizes de todos os animais da Terra, é isso? Fora de ser as 5 matrizes de todos os animais da Terra, fora de ser as 5 matrizes, é a explicação do cordeiro e o leão. Porque o cordeiro e o leão voltam a brincar juntos. Mas isso vai ser em outra live. Por que o cordeiro e o leão voltam a brincar juntos? Eu acho que foi muito conhecimento de uma... Tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira tirar, por favor? Eu tempo. Fala agora ou cala para sempre. Olha só. Ok, já está dando tempo aqui. Quantos minutos eu tenho? 12 minutos. Eu tenho... É o seguinte. Tudo isso está no Jardim do Éden? Tudo isso está no Jardim do Éden. Se torna misticismo quando as pessoas passam a adorar ou invocar. Assim como a Bíblia fala de anjos, e tem gente que adora anjos e não deve adorar, né? Se torna misticismo, inclusive, a gente procurar. Por exemplo, a Torre de Babel. Tem uma ignorância de achar que a Torre de Babel eles queriam chegar onde Deus estava. As pessoas naquela época eles tinham um conhecimento muito maior que nós. Eles sabiam perfeitamente. Eles não eram burros, né? Eles não eram burros. Nem eram idólatras, não eram. Eles sabiam onde que Deus habitava numa luz inacessível. Onde eles queriam chegar. Quando Nimrod tacava as flechas para o céu, veja que no filme Jogos Vorazes, eles começam tacando a flecha para o céu. No Brasil, tinha um jornal, o Fantástico, que também mostrava o povo tacando a flecha para o céu. Os foguetes também parecem flechas ao céu, ao domo. Exatamente. Quando ele fazia isso, ele queria atingir o Éden. O que ele queria era chegar ao Éden, porque ele queria o fruto da imortalidade. É isso que ele queria. Ele queria voltar a ser imortal. Tomar de volta o fruto da imortalidade que Adão perdeu. Exatamente. Exatamente. Que o fruto que Adão comeu foi uma figueira, não foi uma maçã, como foi ensinado para nós. Foi uma figueira. Por isso é que Yeshua amaldiçoou a figueira, porque ainda não era o tempo. Figueira. Aonde diz que foi uma figueira? Era uma figueira porque Yeshua amaldiçoou a figueira. Segundo, você sabe que era uma figueira? Por quê? Porque a figueira, ela cumpre um favor, diz Yeshua. Diz, até que o fruto esteja maduro. Que fruto? A fruto da figueira. Era a figueira. Então, e eles se cobriram com folhas. Tudo tem uma reparação de figueira. Entendi. Nossa, muito legal isso, hein? Tá. A gente sabe que, numerologicamente, no cabalismo dos dias de hoje, o World Trade Center 11, ok? 11, World Trade Center 11/9, né? Todos os lugares, aqui no Brasil, por exemplo, tem o símbolo lá em Brasília das duas cúpulas, uma cúpula assim, tem o 11 do lado, né? Eles usam muito o 11 também porque é o sinal da traição, porque eram 12 discípulos e sobraram 11, e tem muito a ver com o que você está falando. E a Torre de Babel está no Gênesis 11. Exatamente. Exatamente. E eles queriam tomar de volta a imortalidade. Exato. E o que o governo mundial procura? Os rituais, a gente vai entrar em ocultismo agora, mas nos rituais ocultos deles, que eles fazem, que estão trazendo de volta, sempre tiveram, como na época de sempre foi procurando imortalidade. Moloque, né, de oferecer crianças e tudo mais. Eles usam o cabalístico 11 também. Para a imortalidade. Eles usam o 11. Para a imortalidade. Da coruja, né, que vem de Lilith. E aí, fora disso, Halloween, que é a maior festa pagã. Quando eles assassinam as crianças, e isso é muito real, né, teoria da conspiração, eles tiram o líquido delas, que faz com que os artistas, as pessoas que usam isso, é uma droga, né, que faz com que eles tenham mais tempo de vida, fiquem mais novos, mais jovens. Alguns dizem que chama adrenocromo, né? É a mesma coisa, cara, até hoje. Até hoje.
Por quê? Porque essa conspiração está desde os tempos de Adão e Abel, de Caim e Abel. Essa conspiração de o homem procurar São segredos imortalidade. passados pelos anjos caídos lá no irmão. Exatamente. Sendo que Romanos, por isso Romanos fala, vocês mudaram o incorruptível por corruptível. Mudaram A forma de um Deus corruptível para a forma de deuses corruptíveis, né? Animais, répteis, quadrúpedes. Porque o Messias tinha ensinado, podia ensinar para nós o segredo da imortalidade. Qual que é o segredo da imortalidade? Saber que este mundo é um mundo passageiro. Você aqui não vem fazer riquezas. Você aqui não vem fazer coisa. É um mundo passageiro. Você não leva nada. Quando o maior segredo da imortalidade está em Cristo. Aquele que está em mim, ainda que morto, viverá. Absolutamente. Sabe uma coisa? Eu tenho uma testemunha que contar. Eu sou uma pessoa que tem medo. Eu sou uma pessoa que tem medo da morte. E sabe por que eu tenho medo da morte, bispo? Não porque eu tenha medo de onde que eu vou ir parar. Eu tenho medo da morte porque eu tenho medo de morrer e não cumprir o que o Senhor espera de mim. Esse foi o primeiro que Adão entendeu. Adão entendeu que agora ele tinha que viver para fazer um propósito. Abel transmitiu isso ao seu filho, e seu filho a seu filho. E assim cada homem de Deus entendeu que sua vida não valia nada sem o propósito. Agora eu vou dar um pequeno segredo para vocês. Sabe como se faz um Sefer Torah, um rolo de Torá? Sabe como se faz um rolo de Torá? Ele se faz de pele de animal. Tem que ser uma pele de animal kasher, né? Você pega a pele do animal, ela tem pelos. Você vai botar dentro, ok? Dentro de um recipiente que tenha água, sal, cal e excremento de cachorro. Você vai falar excremento de cachorro? Na Torá, a lei de Deus, o nome de Deus está escrito ali? Sim. Excremento de cachorro faz que o cabelo cair e a pele ser lisa. Quando eu era criança, tinha 15 anos, perguntei para o rabino, quando eu estudava, por que se faz com excremento de cachorro? O rabino ensinou que o cachorro ele tinha 2 prêmios. Por ele não chorar quando o anjo da morte baixou no Egito, porque o cachorro ele sempre chora. Ele sempre chora porque ele percebe o anjo da morte. O cachorro, imagina, o cachorro tem entrado ao mundo espiritual. Por isso diz, o cachorro está chorando, o animal está chorando, e alguém vai morrer. Sempre falam, uma coisa ruim vai passar. O cachorro, então, diz que aqui no Brasil Moisés... é contra a coruja passa. Tá. Diz que Moisés deu a ordem os cachorros não chorar. Quando os cachorros não choravam, era porque Moisés deu a ordem para os cachorros não chorar quando o anjo da morte ia descer. Então o que aconteceu, bispo? O anjo da morte desceu, os cachorros não choraram, eles não fizeram nada. E o que aconteceu? Deus deu 2 prêmios. Em primeiro lugar, naquele momento, Deus não permitia de um gentio comer do sacrifício da Páscoa. Um gentio não podia, naquela época. Mas o cachorro sim. O cachorro podia comer das sobras do sacrifício da Páscoa. Das migalhas que caíam da mesa. Por isso a mulher sirofenícia. E o segundo prêmio que deu, Por isso ela usa isso com Jesus? Exatamente por isso, porque ela conhecia a lei. Meu Deus, cara. Então isso é o símbolo dos gentios, porque depois Jesus libera através do pão. Eu sou o pão. Ao invés de falar, bendito seja Deus que traz o pão, ele fala, eu sou o pão. Exatamente. Então, eu sou maná que caiu do céu para que todo aquele que tenha fome coma de mim. Desceu. Porque nós falamos... Não. Então, segundo das fezes do excremento de cachorro, que se faça o Sefer Torah, eu falei, rabino, como se vai fazer do excremento de cachorro, o Sefer Torah, um livro sagrado? Ele somente é pele.
até que as letras da Torá são escritas sobre ele. Então ele passa a ter santidade. Tua vida é um lixo até que você permite que o Messias faça de tua vida o propósito que ele tem. Então, nosso propósito da vida, que Nimrod não entendeu, que nenhum entendeu, não era achar imortalidade, era poder servir ao Criador neste mundo. Para que? Ser obdei a Hashem. Dizem, nós deixamos de ser escravos no Egito e agora somos escravos de tua Torá. Deixa eu falar uma coisa. Entenda uma coisa. Só entre nós dois aqui, apesar de todo mundo estar escutando, mas muita gente não vai entender, mas eu acho que você vai entender. Isso tem a ver com o livro será aberto e os livros serão comparados? Exatamente. Dos propósitos, do propósito cumprido ou não. Exatamente. E a gente chegou no fim. Mas eu acho que foi uma live bonita. Acho que Deus abençoou muito o povo. Fala ali, querido. Temos 2 minutos para falar a respeito da próxima live. Nós vamos tocar em assuntos muito fortes para dar continuidade. Eu quero que você fale sem filtro, tá bom? O que a gente não conseguir entender, o que for muito para nossa cabeça, no entendimento que a gente tem, a gente quer ouvir você, o que você entende a respeito do arrebatamento. E fora disso, muito importante rapto, muito importante sim, que a gente... Da volta de Jesus, de como ele vem, de porquê, o que você acredita ou não acredita. Se não der para fazer em uma, a gente vai fazer uma série. Na verdade, eu acho que vai ser uma série, né, Rabino? Vai ser, é que é de mais longo. E fora disso, é uma coisa importante. Nós não procuramos ofender a nenhum pastor. Nem a doutrina de nenhum ministro. Nem apóstolo, nem pastor. Não procuramos. Nós unicamente procuramos procurar a verdade e exprimir o suco dessas escrituras. E nós poder viver dele. É isso que nós procuramos. Não mais comer os continhos que Roma deu para nós. Nós agora queremos comer verdadeiramente da leite. Da leite, não da leite adulterada, da leite, da verdadeira, da que sai da matriz que é Israel. É isso que nós procuramos. Unicamente isso. Nós procuramos chegar à verdade. Ok. Rabino, muito obrigado. Deus abençoe. Shakadosh Baruch Hu yevarech otchem. Você pode terminar essa live orando por nós, por favor. Eu vou acabar esta live orando e vou acabar dizendo: Avinu Shavashamayim, Pai nosso que você está no céu. She'ashimcha yekadosh, santificado seja teu nome. Avinu Shavashamayim, eu peço agora por nossa vida, a vida do bispo, minha vida, a vida de nossa família, a vida de nossos irmãos, a vida de nossos congregantes. Você sabe, Senhor, que esse conhecimento que a gente maneja talvez seja muito pesado para o povo. Abre as mentes, abre os corações, proteja nós, nossas casas, nossas vidas de qualquer doença, de qualquer espírito. Abre as finanças, abre, Senhor, os entendimentos e abre os corações e prepara a terra para que ela seja sembrada, a semente da verdade. Senhor, nós pedimos, da Shimcha, em teu nome, de Beshem Yeshua HaMashiach, e o nome de Yeshua, o Messias, que seja exaltado por sempre e sejam cumpridas todas as coisas. Amém, bem amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe para vocês também lá. Deus abençoe também. Deus abençoe, te amo em Cristo, te amo em Jesus. Amém. Deixa eu explicar, eles não gostam da palavra Cristo, porque Cristo vem de Crista, né? Exato. Que era um romanismo. Mas também não é por isso que uma pessoa também não pode usar no Brasil se não usar, né? Mas que a gente fale Jesus. Eu gosto sempre de dizer, eu te amo no Messias. Eu somos Amém. Irmãos da aliança na sangue do Messias, que é o mais poderoso que qualquer coisa. Esse sangue é mais poderoso que esse irmão de sangue. Deus abençoe. Amém. Fica no alvo. Sharva alvo. Amém. Kacha sheye. Bye bye, להתראות. Bye bye.